Olá, bom dia. Hoje eu vou tratar de um assunto um tanto polêmico que talvez muita gente discorde do que eu vou falar. É um direito que todo mundo tem, mas eu acho que existem alguns problemas, existem algumas ideias que precisam ser discutidas e não simplesmente aceitas como verdades incontestáveis. Então, esse é um dos problemas, é um dos assuntos que com certeza dão margem a muita discussão. Eu, eu vou falar aqui sobre a emissão zero de carbono, um assunto muito discutido hoje no mundo inteiro, principalmente na Europa. Na Europa, na unidade, no mercado comum, na União Europeia, os carros novos a serem vendidos a partir de 2035 não podem produzir quaisquer emissão de CO2. Isso já é lei. E isso se deve ao fato de ter a União Europeia, ou de ela querer atingir uma neutralidade climática até o ano de 2050. Então, como a vida útil de um automóvel é de aproximadamente 15 anos, para que não tenhamos mais carros a combustível a partir de 2050, é necessário que esses carros passem ou não sejam mais vendidos a partir de 2035. Com certeza, veículos movidos a combustível fóssil, né, que porventura estejam circulando em 2050, provavelmente poderão circular ainda, mas devemos esperar que venham alguns custos extras sobre esses veículos mais elevados, como o próprio combustível, a licença, a manutenção e o seguro. Então, olhando para esse contexto, nós podemos ver que a tendência será o uso de carros elétricos, pelo menos levando em conta as tecnologias disponíveis no momento. Mesclado talvez com o uso de carros movidos a hidrogênio e a hidrocombustíveis. Esses hidrocombustíveis são feitos de eletricidade e hidrogênio e transformados numa espécie de gasolina sintética. Financeiramente falando, usar os carros elétricos atualmente é vantajoso, já que a eletricidade tem um custo menor que aquele custo dos combustíveis fósseis, e os próprios carros elétricos eles têm um custo de manutenção menor que os carros a gasolina ou a diesel. Assim, o custo total da propriedade do carro movido a bateria elétrica seria menor que aquele dos carros movidos a combustível fóssil. E com as novas regras, com certeza vai haver um estímulo maior para que os fabricantes invistam em melhorias e em inovações nos veículos elétricos, o que por sua vez, com certeza, acarretará também um barateamento no preço da compra. Mas um aspecto a ser abordado e estudado com atenção é com respeito às baterias,
serem utilizadas nesses veículos, que vão precisar de muita melhoria, tanto quanto a sua duração de carga, quanto a sua vida útil. O efeito adverso ao meio ambiente, quanto ao descarte das baterias, pode de algum modo ser mitigado, levando em conta que as mesmas poderão ser recicladas. Mas quanto à autonomia, hoje se trabalha numa média de 600 km e espera-se que haja uma melhoria considerável, de modo que os veículos não precisem ser carregados com tanta frequência. E outras medidas a serem tomadas é a disponibilidade de pontos de carga de abastecimento, quer seja no próprio local da residência do proprietário do indivíduo ou pontos ao longo das rodovias e em outros lugares que vão, com certeza, exigir tomadas de providências, né? Então, esse é um assunto de enorme relevância na Europa, principalmente, onde está sendo discutido com muita atenção, onde estão sendo criadas regras, leis novas para que esse sistema se torne ou se baseie mais, o sistema automotivo, né, se baseie praticamente todo em carros elétricos. Mas eu quero colocar aqui um problema ou uma dúvida quanto à eficácia do método que está sendo adotado, porque a verdade é que a eletricidade necessária para carregar as baterias, principalmente na Europa, continua a poluir o ambiente, pois na maioria dos países essa energia provém de queima de carvão. Então, você não polui de um lado, mas está poluindo do outro, né? Então, olhando por esse prisma, a poluição global, a redução da poluição global, utilizar veículos elétricos seria uma falsa solução. Nós precisamos analisar o quanto desse processo não tem por trás de si a sua implantação apenas interesses comerciais e não uma solução real de um problema que, concordamos, precisa ser resolvido. Mas precisamos perguntar quais os problemas que essa mudança vai resolver e verificar se na outra ponta não estão sendo gerados novos problemas tão ou mais graves que esses problemas atualmente existentes, pela criação de novos produtos desnecessários e apenas por uma imposição de manter o ritmo de consumo que, afinal de contas, é a base da sobrevivência desta nossa civilização consumista. Devemos ter em mente que o nosso planeta é finito e, se é finito, não podemos nos basear num desenvolvimento eternamente crescente. Então, é essa reflexão que eu acho que todos devemos ter e não simplesmente ir aceitando isso que nos é vendido pelas mídias e pelos interesses que movem o mundo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Meus cumprimentos e até uma próxima.